Deputado de extrema-direita Marcel Van Haarten tenta dar uma de brabão em Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no Congresso Nacional, tenta lacrar com o ministro Ricardo Lewandowski e com o delegado da Polícia Federal, o diretor neste momento, Andrei Rodrigues, e passa vergonha. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Em mais de uma oportunidade, eu já citei aqui nesse canal que toda vez que você ouvir ou ler em algum lugar um deputado bolsonarista invocando a tal imunidade parlamentar, você pode ter certeza que ele sabe que o que ele fez é crime, ou seja, ele sabe que ele cometeu uma conduta que não está abraçada no artigo 53 da Constituição Federal. Vários parlamentares, inclusive a grande maioria ligada ao bolsonarismo, têm cometido o que a lei entende ser crime e depois recorrem ali à chamada imunidade parlamentar para tentar se privar de ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Lembrando que a imunidade parlamentar estabelecida na Constituição para os parlamentares em exercício de mandato, seja ele dentro do Congresso ou fora do Congresso Nacional, mas em exercício da atividade parlamentar, ela existe para que o parlamentar defenda propostas, apresente discussões e não cometa crime, alegando que ele pode cometer aquele crime porque ele é um parlamentar e por ter imunidade sobre o seu discurso, já que eles alegam, né, ali que é o que está escrito no artigo 53 e que eles distorcem, eles alegam que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E já é, inclusive, de entendimento repetido da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, nosso STF, que nenhum direito é absoluto. A própria Constituição salvaguarda isso, quando reconhece, por exemplo, que no Brasil você não pode matar ninguém, mas existe a exceção, que é o estado de guerra, por exemplo, onde você pode ter ali a pena de aplicação de morte, mesmo o Brasil, em tese, não podendo ter pena de morte, mas você tem uma exceção. Por quê? Porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida, neste caso, que a gente está trazendo aqui. E como eu já falei para vocês em outras oportunidades, quando você vê o bolsonarista ou o deputado de extrema-direita, que é quase pleonasmo, né, bolsonarista e deputado de extrema-direita, falando em artigo 53 da Constituição, que isso e que aquilo, e que ele é inviolável civil e penalmente pelo que ele fala, porque ele é um parlamentar, e que ele não cometeu crime, e começa com aquela chorumela toda, eu já disse e vou repetir aqui para vocês, tá? Ele sabe que cometeu crime. E eu quero mostrar para vocês aqui um trecho do vídeo do Marcel Van Haarten lá, onde ele de novo comete crime ao atacar o Fábio Chó, né, que é o delegado da Polícia Federal, que ele e a organização criminosa bolsonarista têm ali promovido ataques orquestrados. Eu não sei se ele tem ciência disso, vamos dar aqui o benefício da dúvida, né, dizer que supostamente ele não tem conhecimento, que supostamente essa organização criminosa estaria atacando o delegado da Polícia Federal. E aí ele vai tentar dar uma lacradinha em cima do doutor Andrei Rodrigues, e aí a gente precisa mostrar para você aqui o nível da mediocridade de uma desgraça dessa que está ocupando uma cadeira no Congresso Nacional, sendo pago por você e por mim. Se o Tiririca, lá em 2010, dizia que se votasse nele não ia dar problema, né? Porque vote no Tiririca que pior que tá não fica. Então uma das coisas que ele já fez foi descumprir uma promessa de campanha. Porque se a nossa preocupação no passado era ter um Tiririca, se ele seria qualificado ou não para estar lá no cargo de deputado federal, se ele faria ou não uma boa gestão, a gente tem desgraças hoje, como o próprio Marcel Van Haarten, que cometem condutas entendidas pela lei como criminosas de forma intencional, basicamente para produzir lacre para a internet. E aqui no trecho que eu vou mostrar para vocês, ele desafia o doutor Andrei Rodrigues a prendê-lo, já que ele estaria supostamente cometendo um crime em flagrante. E aí é bem interessante a gente falar sobre isso aqui, porque eu vou mostrar para vocês que este delinquente aqui ou realmente não conhece o artigo 53 da Constituição, ou conhece tanto ao passo de fazer ainda mais de otário quem apoia ele. Por quê? Porque ele sabe o que é que ele pode dizer, o que ele não pode dizer para ser só processado, e o que ele pode dizer ou não dizer para ser, além de processado, preso. E o que ele falou, por mais grave que possa ser, meu amigo, não é motivo para se ter a decretação de um deputado federal em flagrante delito. Eu vou explicar para vocês aqui já já. Vamos ouvir o que é que esse delinquente falou aí. Para falar e para repetir uma quarta vez hoje. Isso é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras.
Para quem não entendeu aqui, deixa eu só voltar um pouco mais aqui para vocês entenderem, tá? Ele vai chamar o delegado Fábio Shor de bandido. Vamos aqui, ele questiona, né, se o que ele fez seria em tese crime, por que que o doutor André Rodrigues não prenderia ele? Eu não vou mostrar de novo não, mas é isso que ele fala aqui no vídeo, tá? Ele vai falar aqui que ele foi acusado ali de ter cometido um crime por ter chamado um bandido de bandido. E este bandido que ele diz que é bandido é o doutor Fábio Shor. E aí o que é que ele faz? Ele diz que se não teve ali a conduta criminosa, ou melhor, se teve a conduta criminosa por parte dele ali, por que que ele não tem ali agora uma voz de prisão dada contra ele por parte do delegado André Rodrigues? Que caso o delegado André Rodrigues não decrete a prisão dele, ele estaria prevaricando. Vamos ler aqui o que diz o artigo 53 da Constituição, já que eles gostam de utilizar com frequência esse artigo para justificar os crimes que eles cometem. Como eu já disse, toda vez que você vê um deputado bolsonarista invocar o artigo 53 da Constituição, saiba, ele tem ciência que cometeu um crime e está tentando reduzir os danos. Olha o que diz o artigo 53. Os deputados federais e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso aqui, durante o curso do mandato, para defender propostas, para apresentar sugestões em pautas, não para cometer crime deliberadamente, alegando que está cometendo aquele crime porque sabe que não será punido por ser deputado federal. Certo? E olha o que diz aqui, por exemplo, o parágrafo 2º, para mostrar que esse burro falante, né, o Caco Antibes aí do Rio Grande do Sul, para poder mostrar que ele sabe o que ele está falando, ou que ele não sabe, né? Ou ele sabe, está desafiando o delegado porque ele sabe que o delegado não pode prendê-lo, ou ele não sabe, está só cagando pela boca, desculpa a sinceridade aqui. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 53. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os atos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, se resolva sobre a prisão. Carlito, nesse caso especificamente aí, por que que ele não pode ser preso? Ele não pode ser preso porque o crime de calúnia ou difamação são crimes que não são afiançáveis, ou seja, em tese se enquadraria como um crime inafiançável, mas não se enquadra nesse caso. Por quê? Porque são crimes inafiançáveis ou não afiançáveis porque não se enquadram no conceito de infração penal punida com detenção ou reclusão que tem a pena mínima combinada em até 4 anos. Por quê? Pelo Código Penal Brasileiro, em via de regra, se você tem uma condenação que vai de 0 a 4 anos, ou melhor, de 0 inferior a 4 anos, em tese você cumpre a prisão no regime aberto. Se você tem um crime cometido com a pena ali que vai de 4 inferior a 8, em via de regra, você cumpre a sua sentença no regime semiaberto. Se você tem uma condenação por um crime que vai de 8 em diante, em tese, você cumpre essa pena em regime fechado. Então, o senhor brabão da internet, Marcel Van Harten, desafiou o André Rodrigues a prendê-lo porque ele sabe que não podia ser preso, porque para se aplicar a prisão a ele, ele não poderia ter cometido meramente um crime de calúnia ou difamação. Se ele ameaçasse de morte alguém com a arma e punho apontando, aí era outra coisa. Ou se disparasse uma arma de fogo em direção a alguém, aí é outra coisa. Mas o crime de calúnia e difamação não é afiançável por um motivo bem simples. Ele não se enquadra no conceito de infração penal punida com detenção ou reclusão, com pena mínima combinada em 4 anos, que é a pena que daria início ali ao regime semiaberto, pelo menos, dependendo de alguns fatores envolvendo o indivíduo. Não caiam nessa balela, inclusive você aí que ainda é idiota, apoiar esse tipo de gente. O que ele fez é crime sim. Por isso que ele está sendo responsabilizado. E o que eu acho engraçado é que todos eles vociferizam pra lá, vociferam pra cá uma coisa ou outra, de liberdade de expressão, disso e daquilo. Mas, por exemplo, eu estou sendo processado pelo Abílio Brunini, porque eu basicamente repercuti uma matéria da cidade dele, Abílio Brunini, aquele idiota careca lá de Cuiabá que foi eleito prefeito agora. Porque eu repercuti uma matéria local lá que apontava que ele tinha familiares como funcionários fantasmas, supostamente, de um deputado ligado a uma igreja que ele fazia parte e também à Assembleia Legislativa lá do estado que ele é oriundo. Fui processado, estou respondendo inclusive na justiça.
por exercer a minha liberdade de expressão dentro da lei, sem cometimento de nenhum tipo de crime, já que eu não imputei nenhum crime a ele. A mesma coisa o Malafaia, por cometer ali o crime de exercer o meu direito de liberdade de expressão dentro da lei, diferente do que eles fazem, o Malafaia também está me processando. Outra pessoa que tentou me processar e fracassou foi o Carlos Jordi, por eu manter o meu trabalho dentro da liberdade de expressão, que eles tanto citam, dentro da legalidade. O do Carlos Jordi não prosperou, o do Malafaia ele está perdendo em todas as instâncias até agora, o do Abílio Brunini eu perdi na primeira instância por uma falha do juiz, o juiz notificou errado a defesa, não notificou a minha defesa, notificou outra pessoa, a minha defesa entrou em contato para explicar para o juiz que a audiência ocorreu à revelia porque eu não fui notificado da intimação, o juiz reconheceu que teve o erro, ficou de remarcar a audiência e simplesmente proferiu ali a sentença na primeira instância, eu tive de pagar para recorrer. Este é o universo do bolsonarismo. É um universo formado por gente, como eles utilizam o termo ali, que em tese seriam bandidos, que estariam agindo supostamente fora da lei. Ele chamou o André Rodrigues, o Fábio Chó de bandido. O Eduardo Bolsonaro chamou o delegado de putinha do Alexandre de Moraes. E depois, inclusive, que eles mandaram o que nós estudiosos entendemos como sendo apitos de cachorro para a extrema-direita, o delegado passou a ser ameaçado de morte e ter de andar de carro blindado. É isto que essa coja de desgraçados que deveriam ter sido chutados da eleição em 2022 e ter sido jogados na lata do lixo da história, fazem com o seu dinheiro e o meu dinheiro. Outro bandido ligado ali ao clã Bolsonaro tá lá na Argentina dando guarita a bandido que tentaram dar golpe de Estado. Essa é a realidade do Brasil em 2024. Esse bando de bandido, e esses a gente pode chamar assim de bandidos, que fomentaram o golpe de Estado, que estão de alguma maneira cometendo crime, precisam ser punidos. As instituições, incluindo a própria Polícia Federal, precisa ser preservada. Quanto ao Marcel Van Hatten, faz o seguinte, Van Hatten, atropela de novo alguém na estrada, toma uma cachaça e vai para a porta da Polícia Rodoviária Federal e fala: me prenda agora, se você for capaz. E aí você vai ver se você será preso ou não. Porque em uma circunstância como essa, você conhece o que você fez no passado, né? Porque numa circunstância como essa, você seria preso. O que você fez no Congresso Nacional, por ser deputado federal, você não poderia ter a decretação da sua prisão, porque o seu crime ali não preenchia os critérios para se ter a prisão preventiva. E você ou sabe disso e falou só para lacrar no seu público, ou só é uma desgraça burra que não sabe de nada mesmo e tenta manipular a opinião pública. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!